A gente usa todo dia, né? Mas já parou para pensar a fundo no que é o dinheiro? Tipo, de onde ele vem? E por que um pedaço de papel, às vezes meio velho, vale tanta coisa? Bom, é isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar no sistema monetário para entender tudo isso. Pensa só na cena, um jantar incrível num restaurante. Na hora de pagar a conta, o que a gente pega? Uns pedaços de papel colorido com a cara de gente que nem tá mais aqui. E o mais doido é que o dono do restaurante pega esses papéis e fica feliz. Mas por quê? Aquilo, no fundo, é só papel, não tem valor nenhum por si só. A grande sacada, a resposta para esse mistério todo, está numa coisa chamada confiança. Uma rede de confiança gigantesca que segura a nossa economia inteira. Para a gente entender de verdade o valor do dinheiro, vamos fazer uma viagem no tempo para um mundo onde ele simplesmente não existia. Um mundo de troca, de escambo. Imagina que uma pessoa é agricultora de maçãs e está com vontade de comer pão. Ela ia ter que achar um padeiro que, primeiro, tivesse pão sobrando e, segundo, que quisesse trocar esse pão justamente por maçãs. Pensa na dificuldade. Era um sistema, assim, muito, mas muito ineficiente. Esse problema todo do escambo tem um nome chique que os economistas usam: dupla coincidência de desejos. Parece complicado, mas a ideia é simples. É aquela situação super rara em que duas pessoas têm exatamente o que a outra quer na mesma hora. É quase como ganhar na loteria, né? E é aí que o dinheiro entra como um super-herói. Ele resolve isso de uma forma genial, servindo como um coringa, um intermediário que todo mundo aceita. E foi isso que permitiu que as trocas ficassem mais fáceis e que a nossa economia ficasse tão complexa como é hoje. Tá, mas então o que é dinheiro, afinal? A definição formal dos livros de economia diz que é o conjunto de ativos que a gente usa no dia a dia para comprar bens e serviços. Mas olha, atenção num ponto super importante aqui. Dinheiro não é a mesma coisa que riqueza. Pensa em alguém muito rico. A maior parte da fortuna dessa pessoa não está em notas de dinheiro numa piscina. Está em ações, em imóveis, em outros investimentos. Se essa pessoa quisesse comprar um pão de queijo na padaria, não poderia pagar com uma ação de uma empresa. Precisaria do bom e velho dinheiro. E para uma coisa ser considerada dinheiro de verdade, ela não pode ser qualquer coisa. Ela precisa cumprir três tarefas, sabe? Três funções que são absolutamente essenciais. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira função, e talvez a mais óbvia de todas, é ser um meio de troca. É simples. Quando alguém vai numa loja e compra uma camiseta, a loja entrega a camiseta e a pessoa entrega o dinheiro. Acabou. A transação acontece na hora, sem complicação. É essa função a mais básica de todas que resolveu aquele problemão do escambo que a gente falou. Segunda função, o dinheiro serve como unidade de conta. Pensa nele como se fosse uma régua, uma fita métrica. É com ele que a gente mede o valor das coisas na economia. Em vez de a gente ter que dizer que uma camiseta custa, sei lá, 10 pães ou 5 galinhas, a gente simplesmente diz que ela custa R$ 50. Isso simplifica a vida de um jeito absurdo. Cria uma linguagem universal para a gente entender o valor de tudo. E, por fim, a terceira função, reserva de valor. O que isso quer dizer? Que o dinheiro permite que a gente pegue o nosso poder de compra de hoje e guarde para usar no futuro. É possível receber um salário hoje e gastar só amanhã, ou mês que vem, ou até no que vem. Claro, a gente sabe que essa função não é 100% perfeita, né? Tem a tal da inflação. Se os preços sobem, aquele dinheiro guardado debaixo do colchão vai comprar menos coisas lá na frente. Mas, mesmo assim, a ideia principal de poder transferir esse valor no tempo, ela continua valendo. Bom, a história do dinheiro é bem interessante. Ele foi evoluindo de coisas que tinham um valor por si só para um sistema que hoje se baseia quase que totalmente em confiança. Vamos entender os dois tipos fundamentais de dinheiro que existem. Primeiro, existiu o que a gente chama de moeda-mercadoria. O nome já dá uma dica, né? É uma mercadoria. Uma coisa que já tem valor por si só, mesmo que não fosse usada como dinheiro. Ouro, por exemplo, é o caso mais famoso. Dá para usar como moeda, mas também dá para fazer joia, usar na indústria. Outro exemplo curioso, em campos de prisioneiros de guerra, os cigarros viraram uma espécie de moeda. Todo mundo aceitava, até quem não fumava, porque sabia que podia trocar por outra coisa depois. E olha, isso não é coisa só de livro de história, não. Tem um caso super recente e fascinante que aconteceu em prisões federais nos Estados Unidos. Depois que proibiram os cigarros lá dentro, sabe o que virou a moeda padrão? Peixe em lata. Isso mesmo, cavalo em lata, que eles chamavam de Mac. Os presos usavam os Macs para pagar por tudo, corte de cabelo, roupa passada, até para pagar advogado. É um exemplo perfeito de como uma moeda-mercadoria pode surgir do nada, de forma natural, só para fazer os trocas funcionarem. O outro tipo de dinheiro, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, é a chamada moeda de curso forçado. O nome técnico é fiat money. Fiat é uma palavra em latim que significa algo como faça-se ou que assim seja. E por que esse nome?
Porque esse tipo de dinheiro não tem valor próprio. Uma nota de R$ 100, no fim das contas, é só um pedaço de papel. O valor dela vem de uma ordem, um decreto do governo e, o mais importante de tudo, da nossa confiança e aceitação de que aquilo vale R$ 100. Se a gente pegar uma nota de dólar, por exemplo, vai estar escrito lá Federal Reserve Note. Antigamente, isso significava que se podia ir ao banco e trocar aquela nota por uma quantidade de ouro. Hoje, não mais. Aquela frase é só uma declaração da autoridade monetária, do Banco Central, dizendo isto é dinheiro. E o sistema todo funciona porque a gente, coletivamente, acredita nisso. Agora a gente chega numa parte que talvez seja a mais surpreendente de todas. Muita gente acha que o governo simplesmente vai lá na Casa da Moeda e imprime todo o dinheiro que existe, né? Mas a verdade é bem diferente. A maior parte do dinheiro que circula na economia hoje em dia não é criada pelo governo. É criada pelos bancos comerciais. Sim, o banco onde a gente tem conta. Para entender essa mágica, vamos imaginar primeiro um banco bem simples. Um banco que guarda 100% dos depósitos. Se alguém deposita R$ 100, o banco pega esses R$ 100 e guarda no cofre. Só isso. No balanço do banco, entraria R$ 100 nas reservas, que é um ativo, e R$ 100 nos depósitos, que é uma dívida com o depositante, um passivo. Nesse tipo de sistema, o banco não cria dinheiro, ele só guarda. Só que bancos de verdade não são só cofres gigantes, né? O negócio deles é ganhar dinheiro, e eles fazem isso emprestando dinheiro e cobrando juros. Então, vamos complicar um pouquinho. E se o nosso banco decidir guardar só uma parte, digamos 10% em reserva, e emprestar os outros 90%? Aí a gente entra no sistema que usamos hoje, o de reservas fracionárias. E aqui está o pulo do gato. Aquele depósito original de R$ 100 não sumiu. Ele continua lá na conta, disponível para ser usado a qualquer momento. Só que, ao mesmo tempo, agora tem uma outra pessoa que pegou R$ 90 emprestados e está com esse dinheiro na mão. Então, vamos fazer a conta. Quanto dinheiro tem na economia agora? Tem os R$ 100 do depósito original, mais os R$ 90 do empréstimo. O total agora é de R$ 190. Olha que louco, o banco, simplesmente ao fazer um empréstimo, criou R$ 90 que não existiam antes. Não é mágica, é assim que o sistema bancário moderno funciona. E a história não acaba aí não. Pensa só, a pessoa que pegou os R$ 90 emprestados vai gastar esse dinheiro, que provavelmente vai ser depositado em outro banco. E esse segundo banco vai fazer o quê? Vai guardar uma parte e emprestar o resto, criando mais dinheiro ainda. Esse efeito em cadeia, essa cascata, é o que chamamos de multiplicador monetário. Com essa regra de guardar 10%, aquele R$ 1 inicial pode, no fim das contas, virar até R$ 10 circulando na economia. É assim que os bancos expandem a quantidade de dinheiro. Ok, mas se os bancos comerciais ficam criando dinheiro assim, quem é que garante que isso não vira uma bagunça? Quem coloca ordem na casa? Quem é o maestro que rege toda essa orquestra financeira? Bom, esse papel importantíssimo é do Banco Central. Cada país tem o seu. Nos Estados Unidos é o Federal Reserve, o famoso Feds. Aqui no Brasil é o Banco Central do Brasil. Essa é a instituição que foi criada especificamente para supervisionar o sistema bancário e regular tudo isso. O Banco Central tem basicamente duas missões gigantescas. A primeira é ser o fiscal dos bancos, garantir que o sistema todo está saudável e funcionando bem. E a segunda, que afeta a vida de todo mundo, é controlar a quantidade de dinheiro na economia. Isso tem um nome: política monetária. Mexendo na taxa de juros, por exemplo, o Banco Central consegue fazer com que os bancos emprestem mais ou menos, e assim ele controla a criação de dinheiro para tentar manter a economia nos eixos. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é o seguinte: aquele pedaço de papel que está na carteira, ou o número que aparece no aplicativo do banco, é muito mais do que parece. Ele representa uma promessa, um direito a coisas no futuro. E tudo isso só funciona porque existe um sistema complexo por trás, que define as funções do dinheiro, que é totalmente baseado na nossa confiança coletiva e que é cuidadosamente gerenciado por uma autoridade, o Banco Central. No fim das contas, o dinheiro é uma das maiores invenções da humanidade. Não é uma invenção tecnológica, como a roda ou a internet, mas sim uma invenção social. É um sistema genial, poderosíssimo, mas que é construído numa base que pode ser frágil, a confiança. E isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se a confiança é o que sustenta tudo isso, o que acontece quando essa confiança, por algum motivo, vai embora?